Há algum tempo atrás, eu ouvi do professor Hélio Couto uma afirmação que, na época, eu achei até certo ponto exagerada. Só que depois, na prática, eu acabei tendo a certeza que, na realidade, ele não estava exagerando em nada. Ele estava falando a mais pura verdade. Ele falou o seguinte, que quando você procura falar sobre mecânica quântica para as pessoas, elas vão fugir de você de uma forma inexplicável. E eu, particularmente, eu mesmo vivi esse tipo de experiência. Mas para que você possa entender a extensão disso que eu estou falando, eu vou contar uma pequena história de um dos maiores sábios que já passou na história da humanidade. E ele chamava-se Lao Tse ou Lao Zi. Ele era um filósofo e escritor na China antiga. Calcula-se que ele tenha falecido por volta do ano 531 antes de Cristo. E você vai entender por que as pessoas elas fogem amedrontadas com a mecânica quântica. Mas é através da mecânica quântica que nós podemos alcançar o entendimento daquilo que também o professor Hélio Couto chama de a realidade última. Você quer começar a entender a mente de Deus e como o universo funciona, é muito improvável que você vá conseguir fazer isso sem alcançar o entendimento da mecânica quântica. Tá, mas o que é que isso tem a ver com Lao Tse? O que é que eu acabei de dizer? Que, de fato, se você experimentar, falar com as pessoas sobre mecânica quântica, como você pode alcançar a realização de tudo aquilo que você deseja, um entendimento mais profundo sobre a lei da atração, se mesmo assim você apresentando razões tão importantes, ainda assim as pessoas vão fugir. E o grande mérito de Lao Tse estava justamente em levar até as pessoas o entendimento disso através de princípios filosóficos completamente carregados de mecânica quântica. E isso é tão verdade que aconteceu algo muito sério com ele. E como é que ele fazia isso? Libertando a mente das pessoas. E o que é que acontece quando você busca libertar a mente das pessoas? Sim, você é perseguido. Assim como aconteceu com o grande mestre, da mesma forma também aconteceu com ele. E para ilustrar isso que eu estou dizendo, vamos agora a essa pequena história que você tem que conhecer. Na época, o conhecido filósofo Confúcio, ele alegava que Lao Tse era um homem perigoso. Agora vejam que coisa interessante. Afirmava Confúcio ser Lao Tse um homem perigoso por libertar a mente das pessoas. E em razão disso, foi expedida uma ordem com uma sentença de morte para Lao Tse. E ele era muito conhecido porque andava montado em um touro. E montado em um touro, ele decidiu deixar o seu país, a China. Mas esse decreto de morte ele se estendeu de tal maneira que todos os postos de todas as fronteiras foram avisados para prendê-lo para que a sentença fosse executada. Ocorre que num determinado dia, Lao Tse, ao chegar em um desses postos, existia um guarda e não por coincidência esse guarda, ele admirava os ensinamentos de Lao Tse. E quando Lao Tse passou nesse posto, o guarda achegou-se a ele e disse: existe essa ordem que eu tenho que prendê-lo para a sua execução, mas eu não farei isso, desde que você faça algo. E esse algo é o seguinte: você poderá pernoitar aqui e eu não vou lhe fazer mal algum, mas você deverá escrever nesses papéis aqui ensinamentos para ficarem na China para a posteridade. Se você fizer isso, amanhã, logo que amanhecer, você estará livre e pode seguir o seu caminho. E assim Lao Tse fez. E foi desse escrito que surgiu a partir de uma proposição deste guarda, um discípulo desconhecido de Lao Tse, que surgiu o Tao Te Ching.
ou o livro do caminho e da virtude. Esse escrito de Lao Tse é algo tão importante, tão impactante e tão transformador que, se você é um buscador e aprendiz na lei da atração, obrigatoriamente você tem que lê-lo. De tal maneira que eu vou fazer o seguinte: eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo um link para você adquirir o seu volume do Tao Te Ching através da Amazon. E como sempre, eu não estou ganhando nada com isso. É como você já sabe, esse é o meu propósito. Eu faço isso para que você possa expandir cada vez mais a sua consciência e que você possa, como o Bruno Gimenez diz, possa ser tudo que nasceu para ser e não o que está dando para ser. Você pode encontrar várias edições do Tao Te Ching, porém aqui na descrição eu estou colocando aquele de melhor acesso em termos financeiros. Então, essa edição que eu estou colocando aqui embaixo na descrição, ela tem um custo de R$19,90. Você pode ter certeza, no dia que você colocar os olhos no Tao Te Ching, você vai ter certeza de uma coisa: não é um livro fácil, mas é um livro que toca a alma. É um livro que te obriga a conectar-se com a tua centelha. E é um livro complexo porque é um livro para a vida. Pois, muito embora seja um livro que você lerá brevemente, mas pode ter certeza absoluta, você vai lê-lo e relê-lo e relê-lo, sempre tendo a impressão que a cada leitura você está lendo um outro livro. Então, pensa em tudo isso que eu te disse. Lembra que aquele que escreveu o Tao Te Ching, ele foi perseguido justamente por isso, por buscar levar as pessoas à expansão da consciência e poder verdadeiramente conhecer e acessar a mente de Deus. E se você já conhecia o Tao Te Ching, se já o leu, faz o seguinte: com a consciência que você tem hoje, leia de novo e diz para mim, você já conhecia o Tao Te Ching? Já conhecia a história de Lao Tse? Eu te expresso a minha mais profunda gratidão, porque se não fosse a sua presença aqui, esse canal não existiria e eu não estaria plenamente vivendo no meu propósito. Então, a você, gratidão, gratidão, gratidão. Saúde, prosperidade e sucesso. E o meu verdadeiro orgulho por você fazer parte dessa mente mestra. E caso você queira contribuir com o nosso trabalho, você vai encontrar aqui embaixo na descrição o nosso Pix. Paz a você. Narração por Eu Sou.